Com certeza você já ouviu falar em pixel, independente do contexto. Você até já deve saber que quanto mais pixels, maior a qualidade de uma imagem. Mas você já parou para pensar no que é exatamente esse tal pixel? É importante você saber o que é pixel para então você poder escolher a melhor resolução para uma foto e essa foto ser levada para o Photoshop e fazer uma montagem. Sim, você precisa saber isso para garantir aí uma entrega melhor de qualidade, afinal você gostaria de fazer uma montagem com uma boa qualidade. Então vamos lá para a definição de pixel. É bastante comum a representação do pixel em quadradinhos, mas nem sempre ele se apresenta dessa forma. Uma imagem ela pode ser formada com linhas, por exemplo, então assim cada linha seria um pixel. A palavra pixel ela vem do inglês, sendo uma combinação dos termos picture e element, ou seja, elemento de uma imagem. Entendemos que o pixel seria o menor elemento em um dispositivo de exibição, por exemplo, um monitor, ao qual é possível você atribuir aí uma cor. De uma forma mais simples, podemos dizer que o pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que um conjunto dos pixels, todos eles com várias cores, formam uma imagem inteira. Então começamos a imaginar aí que a menor coisa, a menor unidade que vai formar uma cor seria um pixel. Em um monitor colorido, cada pixel seria então composto por um conjunto de 3 pontos: verde, vermelho e azul. Combinando tonalidades dos 3 pontos, então é possível exibir pouco mais que 16,7 milhões de cores diferentes. Muita cor, né? A seguir vamos a uma tabela onde mostra resolução e pixel. Como eu tinha dito antes, numa imagem, quanto maior a quantidade de pixels na imagem, então ele vai representar uma melhor resolução. No caso aqui nós temos uma resolução de 640 por 480, o que equivale a 307.200 pixels. Vamos nos atentar aqui o que seria o 640 e o 480. Bom, aqui ele se refere a uma imagem onde ele tem 640 pixels de largura e 400 pixels de altura. E na multiplicação, 640 vezes 480 vai dar 307.200. Então, ou seja, seria a quantidade de pixels que tem essa imagem com essa respectiva resolução. Aqui nós temos uma imagem que seria de 800 por 600, o que equivaleria a 480.000 pixels. Esta imagem tem uma resolução de 1024 por 768, equivalendo aí a 786.432 pixels. Para exemplificar melhor, vamos dar uma olhadinha nesta imagem. Esta imagem ela tem 786.432 pixels, ou melhor dizendo, uma resolução de 1024 por 768. A imagem é muito bem nítida, né? Então, como você pode ver, esta resolução é uma resolução muito boa, tem uma boa fidelidade de cores, isso porque a quantidade de pixels aqui é muito elevada. Já não posso dizer o mesmo quanto a esta outra imagem. Ela tem uma definição muito pobre de pixels, ela tem um número muito baixo comparado com a imagem à direita. Essa imagem à esquerda ela só tem apenas 7.500 pixels, equivalendo a uma resolução de 100 por 75. Se você já achava essa imagem muito feia, muito ruim em quantidade de pixels, imagine então se você fosse ver uma imagem inferior ainda a esta, como esta imagem que tem somente 1900 pixels. Isso porque traz uma resolução de 50 por 38. Comece agora a imaginar uma imagem que tem uma quantidade gigantesca de pixels, muitos pixels. Bom, é aí que nós vamos aprender um termo que se deriva de pixel. Esse termo é o megapixel. Bom, essa tabela ela vai mostrar as diferenças entre megapixel e pixel e qual seria a resolução. Mas deixa eu só definir aqui para você.
Megapixel, ele designa aí um valor que seja equivalente a 1 milhão de pixels. Prestou atenção, né? Quando se tem 1 milhão de pixels, o nome já muda. Então passa a ser 1 megapixel. 1 megapixel equivale a 1 milhão de pixels. Sabe onde que é utilizado o termo megapixel? Por exemplo, na câmera do seu celular. Ele é utilizado em câmeras digitais para poder determinar aí o grau da resolução ou a definição de uma imagem. Afinal, você já deve ter olhado que quando a gente vai comprar um celular e se a gente for se basear no requisito qualidade de câmera, uma das coisas que a gente olha muito é quantos megapixels tem o celular, né? Então a gente imagina que um celular com uma quantidade maior de megapixels na câmera, ele seria um celular melhor, com a câmera melhor. Bom, vamos acompanhar aqui a tabela. No caso, uma imagem que seja 640 por 480 de resolução, ele apresenta aí 0,3 megapixels, então menos de 1 megapixel. E ele tem mais de 300 mil pixels, como a gente já tinha visto antes. Uma imagem que apresenta 1280 por 768 de resolução, ele já sim alcança 1 milhão de pixels, e aí nós temos o primeiro megapixel. E uma resolução de 1920 por 1080, mais conhecida como Full HD, nós temos aí 2 milhões de pixels, apresentando aí 2 megapixels. E uma imagem que tem de 4200 por 2690 já tem aí 11 milhões de pixels, equivalendo aí a 11 megapixels. Bom, se você tem um celular decente, talvez a sua câmera já tenha 11 megapixels, 14 megapixels, 16 megapixels. Então é bem provável que as fotos alcançadas pela câmera do teu celular já atinja aí 11 milhões de pixels ou mais. E as unidades de medidas não param por aí, porque depois de megapixel nós temos o tal do gigapixel. Esse você não ouviu falar? Bom, deixa eu explicar um pouquinho sobre o que seria uma imagem usando o termo gigapixel. É que ultimamente, com a modernização da fotografia panorâmica, os limites de resolução se estenderam a tal ponto que se começou aí a usar o termo gigapixel para aquelas fotos montagens que atinge, sabe quanto? Mais de 1 bilhão de pixels de resolução. Pois é, então gigapixel é isso aí, é mais de 1 bilhão de pixels de resolução, é muitos pixels, não? E um exemplo de uma foto que chega a alcançar e ultrapassar a barreira dos gigapixels seria essa foto tirada pela NASA. Ele é uma parte da galáxia de Andrômeda e foi feito pela NASA aí uma foto pesando aí 1 gigapixel e meio. É uma imagem gigantesca. E se você ficou impressionado com a quantidade de pixels que existe numa imagem como essa, afinal são mais de 1 bilhão de pixels, que formou aí mais de 1 gigapixel, imagine você descobrir que existe uma imagem muito maior do que esta. Bom, estou me referindo a uma imagem do site intowhite.com que registrou uma imagem gigantesca. Eu estou falando desta imagem aqui, uma imagem totalmente panorâmica, e é uma imagem impressionante porque ela tem 353 gigapixels. É bastante gigapixel, é bastante pixel. Imagine quantos detalhes não deve ter nesta imagem se você der bastante zoom. Você pode sim dar zoom aqui no site, o site disponibiliza esta opção, e ao fazer isto, imagine o que você poderia encontrar em muitos detalhes. Dando zoom aqui, talvez você poderia encontrar ali um senhor de idade no meio da neve, esquiando e fazendo sei lá o que no meio dessa foto gigantesca.
Chega a ser mesmo uma imagem impressionante, com muitos detalhes, mas tente não cair da cadeira eu falar que existe também outra imagem ainda maior do que esta, que ela teria 680 gigapixels. Sim, é uma imagem muito maior do que esta e foi registrada pela NASA, uma imagem de um satélite feito pela NASA da Lua. Bom, eu não vou conseguir mostrar aqui a imagem da Lua feita pela NASA, até porque devido à quantidade muito grande de pixels, as peças do meu computador esquentariam a uma temperatura absurda e meu computador explodiria. Tá, brincadeira, isso nunca iria acontecer, mas é porque eu não encontrei mesmo essa imagem na internet. E aí, deu para entender o que é pixel? Além de pixel, você deve ter entendido também mais sobre, como por exemplo, os megapixels, gigapixels. E aí você também entendeu que pixel é uma coisa muito relevante. Quanto maior a quantidade de pixels, você tem aí uma melhor qualidade de imagem. Por isso que quando você for utilizar o programa do Photoshop e trabalhar com imagens, provavelmente você vai procurar sempre imagens com uma quantidade muito grande de pixels. E uma dica interessante é que quando você estiver pesquisando por imagens no Google, dê preferência não pela imagem ser muito bonita, mas pela quantidade de pixels. E é claro que o Google te dá uma ajudinha nessa questão. Então quando você está procurando por imagens, a dica é você clicar aqui em ferramentas e por tamanho você escolhe tamanho grande. Assim facilita bastante, muito que provável, quase todas as imagens vai aparecer com uma quantidade muito boa de pixels. Um exemplo aqui, eu vou clicar nesta imagem e aqui eu vejo que o Google me revela a quantidade de pixels. Essa imagem aqui tem 1280 por 720, então é uma imagem muito boa em quantidade de pixels. E aqui eu consigo ainda encontrar outras, basta clicar com o mouse e aqui do lado ele vai mostrar aqui imagens ainda maiores, como essa aqui, 2500 por 1661. Assim você consegue escolher, selecionar melhores fotos aí para trabalhar no programa do Photoshop. E vamos agora partir para um outro conceito, que seria o conceito de imagem. Vamos conhecer aqui alguns tipos de imagem. Entre os tipos de imagem nós podemos destacar aqui a imagem que é do tipo vetor e também a imagem do tipo bitmap. Essas imagens, tipos de imagens, são muito utilizados aí por pessoas que trabalham no meio artístico, na parte de design. Bom, o que seria então um vetor e um bitmap? Quais são as diferenças entre os dois? Primeiro eu vou começar por vetor. Os vetores, eles são imagens que se baseiam em polígonos formados por pontos. Esses pontos aí são interpretados pelo computador, levando em conta aí as suas instâncias. Então, para você criar um vetor, você precisa de um computador, e esse computador cria em formas de polígonos, ou seja, você vai acabar criando um desenho no computador, e aí você vai ter um vetor. Exemplo de programa que cria vetor é o Illustrator, um excelente programa aí para a criação de vetores. Vamos considerar que vetor ele só existe nesse aspecto, então é gerado por um computador. Então uma câmera fotográfica ou teu celular, ele não vai gerar uma imagem em vetor. Uma foto não é vetor, então não podemos atribuir que vetor é igual a fotografias. É totalmente diferente. Vamos lembrar, toda vez que a gente lembrar de vetor, é mais fácil a gente lembrar de desenhos, gráficos em 3D. Mas uma vantagem dos vetores é que eles são infinitamente escaláveis, ou seja, você pode aumentar um vetor o quanto você quiser. Você nunca vai ter uma perda de resolução no processo. Diferente de uma imagem ou fotografia, você vai vendo a imagem ficando cada vez mais desfocada e por falta de pixels,
Já quanto aos vetores, você não vai poder se preocupar com isso. Quanto mais você aumenta, mais você dá zoom, você não vai ter nenhuma perda de qualidade. Quando se trata de bitmaps, bons bitmaps eles também são conhecidos como mapa de bits ou imagem rasterizada. Esses são os tipos de imagens mais comuns. Os bitmaps eles são literalmente mapa de bits. Isso daí significa o quê? Que uma imagem ela é formada por diversos pontos minúsculos, que são os pixels que aprendemos agora há pouco. A cada um desses pixels é designado uma cor, e através das coordenadas x e y, esses pixels de cores distintas são posicionadas em uma malha, e é assim que se forma uma imagem, como você vê aí. A questão que surge agora é quem é melhor, vetor ou bitmap? Nós vimos que existe prós e contra, né? Então, vetor é um tipo de imagem que é gerada por computador e é formada por polígonos, né? E esses polígonos eles não conseguem ser tão definidos quanto detalhes numa fotografia, ou seja, podemos atribuir a desenhos e gráficos 3D. Já quando se trata aí de bitmap, eles são gerados por câmeras. Então nossa câmera fotográfica, câmera do celular, a câmera da NASA pode gerar aí uma imagem em bitmaps, uma imagem com a definição muito mais fidedigna, né, no formato e em cores. Então, mas o contra é que se você for realmente dar zoom, explorar o máximo ali daquele bitmap, você vai ver uma perda de definição da imagem. Nessa imagem aqui, talvez você fique impressionado aí pela beleza da foto, né? Deve ter sido uma foto fantástica tirada por alguém e ele levou no Photoshop e fez um tratamento aí parecido uma foto modelada em 3D, não é isso? Bom, eu posso dizer para você que você está enganado se você pensou isso. Essa aqui não é uma imagem de bitmap, não é uma imagem gerada por uma câmera, sendo assim não é uma fotografia. Essa imagem que você está vendo aí é uma imagem vetorizada, é uma imagem formada por polígonos. Bom, como se explica isso? Eu posso fazer uma imagem dessa no meu computador? Na verdade, para fazer isso exige-se talento, né? Existe hoje, por exemplo, artistas que desenvolvem técnicas usando vetores e aí acaba fazendo aí um gráfico como esse, muito parecido com a foto real, né? Então existe esse detalhe. E é isso, espero que você tenha tirado bastante proveito desta aula e até mais.